Olá, companheiros e companheiras. Estamos aqui mais uma vez para trocarmos ideias sobre a situação da conjuntura política de nosso país. O Brasil vive um contexto histórico da maior crise de toda a sua história desde 1500. Porque se agravou. Uma crise econômica que já vinha desde 2014, se transformou em crise social, porque a burguesia jogou para as costas da classe trabalhadora todo o peso, com isso veio o desemprego, a precarização do trabalho, redução dos salários, a perda dos direitos previdenciários. Daí veio uma crise ambiental, pela ofensiva dos capitalistas sobre os bens da natureza, sobretudo a mineração, a água, os agrotóxicos, e resultou numa crise política porque eles colocaram a culpa na Dilma e deram um golpe, achando que iam se salvar. Tivemos o governo Temer, com desastre, corrupção a todo canto. Terminamos com um governo eleito por manipulações das fake news, dos robôs e do apoio da burguesia financeira e dos meios de comunicação. Se não bastasse tudo isso, no início desse ano, em função da conjuntura internacional, o nosso território e o nosso povo foi atingido pela pandemia do coronavírus, que se transformou numa grave crise de saúde pública, ao contrário, inclusive, de outros países, porque aqui no Brasil faltou uma visão estratégica de interpretar o vírus como um inimigo invisível, como uma verdadeira guerra para poder salvar o nosso povo. Então não houve uma liderança e uma coordenação nacional de parte do governo nacional que juntasse as igrejas, os movimentos populares, enfim, todos os recursos públicos e privados, todos os recursos humanos, sobretudo na saúde, e a gente organizasse a sociedade brasileira para que todos juntos pudéssemos enfrentar o vírus com uma verdadeira guerra. Não aconteceu isso e nós estamos aí diante do agravamento dessa crise que já nos levou mais de 17 mil cidadãos brasileiros e a tendência é aumentar ainda mais. Bom, diante desse contexto, de uma forma bem telegráfica, como costumamos sempre fazer, vamos ver como estão se comportando as classes sociais diante dessa situação. Primeiro, a burguesia e os empresários. Claro, eles têm no DNA que o seu objetivo máximo é ter lucro. E para garantir o lucro, eles jogam todo o peso da crise sobre os trabalhadores e buscam lá no Estado recursos públicos para eles continuar acumulando. Isso aconteceu na indústria, no comércio e também lá na agricultura, aonde setores do agronegócio e sobretudo dos latifundiários tentam se aproveitar inclusive da crise para se proteger e avançar ainda mais, como foi o caso da medida provisória 910, que regularizava a grilagem e a entrega de milhões de hectares da Amazônia Legal para o latifúndio. Porém, do ponto de vista político, o que nós estamos analisando é que houve uma divisão do comportamento da burguesia brasileira. Eles se afastaram do governo Bolsonaro. Eles não querem mais ter uma ligação com a extrema-direita. E tentam agora construir uma alternativa de direita, sem também os setores progressistas e de esquerda. Por isso, nós podemos concluir que eles não querem mais o Bolsonaro, porém, neste momento, eles tampouco estão dispostos a derrubá-lo. Porque eles precisam antes articular suas próprias forças para então, quando derrubemos o Bolsonaro, eles aparecerem como uma alternativa, como um bloco unitário da burguesia
com uma ideologia de direita. Simbolicamente, esse bloco aparece na figura do Dória, do Maia e do Moro. Tá? E, simbolicamente, também aparece no comportamento da mídia burguesa que eles controlam. A Globo não tem força própria. A Globo expressa a vontade da burguesia. E isso pode ser visto, então, na Globo, nos grandes jornais, nas revistas. Crítica ao Bolsonaro, porém, ainda não estão dispostos a tirá-lo de lá. O governador Dória de São Paulo deu recentemente uma longa entrevista ao jornal Valor, onde ele explica didaticamente essa tática de tentar esvaziar o Bolsonaro e depois que nós resolvermos, segundo ele, o problema do coronavírus, aí a burguesia se somaria ao impeachment. Subsidiariamente a essa posição da burguesia, nós temos uma outra classe que é a classe média, ou pequena burguesia, ou burguesia pequena. A classe média também está sofrendo muito com a crise e ela fez uma inflexão política. 55% da classe média tinha votado no Bolsonaro. E agora, a ampla maioria da classe média é contra o Bolsonaro, que são os que fundamentalmente estão fazendo as críticas nas redes sociais, nas janelas e na opinião pública em geral. Bem, e do lado da classe trabalhadora, o que temos? Na classe trabalhadora nós temos um cenário muito difícil. Primeiro porque aumentaram muito as dificuldades das condições de vida. Porque tanto a crise econômica com o desemprego, com a precarização do trabalho, com a falta de salário, atingiu os mais pobres, quanto agora, passado essas primeiras semanas, o vírus começou a chegar na periferia e atingir os mais pobres. Essa semana o IBGE divulgou a pesquisa do PNAD e revelou que há, vejam só, 17 milhões de residências dos mais pobres em que as famílias não têm renda nenhuma do trabalho. E de que vivem? Vivem de cesta básica, de Bolsa Família e de algum benefício previdenciário de algum membro da família. Mas notem, nós temos aí 60 milhões de brasileiros que estão fora da sociedade, fora do mundo real do trabalho, da renda, do mercado. Isso é o segundo maior país da América do Sul. Temos o Brasil e depois temos os pobres do Brasil. Isso é uma vergonha, inclusive para os capitalistas, porque poderiam organizar esse povo para as atividades produtivas e para o consumo. Mas eles não se importam mais nem sequer com a pobreza. E por isso que o Brasil, como consequência também dessa crise acumulada, não só se mantém como o segundo país mais desigual do mundo, quanto a desigualdade vem aumentando cada vez mais. Ou seja, a diferença entre os 206 bilionários, que controlam quase a metade da renda brasileira, em comparação com a base da nossa pirâmide, que são aqueles 60 milhões de brasileiros que não têm renda nenhuma assegurada do seu trabalho. Bem, então, nessas circunstâncias, a classe trabalhadora está sofrendo muito. E isso leva também a um posicionamento político que, em função da crise do vírus, a classe trabalhadora ela não consegue expressar sua força política, que em tempos normais ela exercita através de greves, através de ocupações, através de pressão nos prédios públicos, através de passeatas, de greves gerais, de mobilizações, porque a força da classe é o número, é o contingente que nós conseguimos mobilizar para alcançar um determinado objetivo. Como agora nós não podemos nos mobilizar,
O que sobrou para a classe? Nós temos visto se multiplicarem milhares de formas em todo o Brasil de ações de solidariedade. Isso é impressionante e é muito positivo. É como se a classe dissesse assim: já que eu não tenho a quem recorrer, nem ao bispo, nem ao governo, como se diz no popular, então nós temos que nos ajudar entre nós. Ou aplicando a teoria da teologia da libertação, que sempre nos ajudou. Deus só ajuda quem se organiza. Bem, diante então dessa situação, qual é a correlação de força que se formou? É óbvio que o governo Bolsonaro está isolado, cada vez mais fragilizado, não há mais nenhum governador de estado que o apoia, ele perdeu 3 ministros, olha, 2 da saúde e 1 da justiça, né? E evidentemente está enfrentando a oposição também da direita e dos meios de comunicação. E agora nós temos 2 circunstâncias que levam a acelerar o desgaste do governo. O primeiro é o processo no STF, porque o ministro Celso de Mello abriu o processo a partir das denúncias do Moro, e elas são graves, porque podem levar a família ser responsabilizada pelos crimes que teria cometido lá no Rio de Janeiro. E, portanto, obrigaria a mudar o governo. E o segundo são os 20 pedidos de impeachment, ou impedimento em português, que estão lá na gaveta do seu Maia. Então, diante de uma situação de isolamento e de fragilidade do governo, por que ele se sustenta ainda? Ele se sustenta pela única força social organizada que o mantém, que é a tutela militar. Não se iludam, aqueles Twitter dele são tudo robô. Aquela base fascista que apoia dele pelas redes é meia dúzia. Pode chegar a 1, 2, 8% da população daqueles fanáticos. Mas a ampla maioria da população é contra o Bolsonaro. Então é a força da tutela militar que ainda o se sustenta. Porém, como tudo na vida tem contradição, essa tutela militar começa também a enfrentar contradições. Por exemplo, a opinião pública está se dando conta, como? Nós elegemos o Bolsonaro, um governo civil, e agora nós temos 9 ministros militares e 1.300 oficiais no 2º e 3º escalão. Com o absurdo que, inclusive, muitos deles, somando o soldo com o salário no executivo, ultrapassam o teto de 39 mil por mês. Então, uma meia dúzia de privilegiados fardados estão ganhando mais que o teto da Constituição. E a população está vendo isso. Não? Bem, então nós podemos dizer que enquanto houver essa tutela militar e a direita não se decidir a derrubar o governo, nós estamos numa situação de equilíbrio, um empate instável, porque nenhuma das forças que atuam na política tem tido força suficiente para impor. Nem o governo Bolsonaro se fortalece, nem a opção da direita apareceu, e nem a classe trabalhadora tem tido força suficiente para derrubá-lo. Diante desse quadro, o que fazer como classe trabalhadora e como movimentos populares? O MST tem se somado junto à Frente Brasil Popular e à Frente Povo Sem Medo para nós fazermos ações conjuntas. E a nossa tática tem sido, claramente, primeiro, nos somarmos a todas as iniciativas de impeachment. Na próxima semana haverão 2 novos impeachments. Um pedido pelos partidos e com outras personalidades e entidades, e outro pedido, também preparado pelos juristas, só pelas entidades, personalidades, igrejas, professores, etc. A partir desses 2 pedidos,
que são mais amplos, mais unitários, que não são iniciativas de um partido, de um deputado, nós queremos fazer uma ampla campanha em todo o Brasil, de abaixo-assinado, dirigido ao Maia e ao presidente do STF, senhor Toffoli, para que se dê sequência à mudança do governo nesse país. Porque enquanto não houver mudança de governo, nós não teremos a unidade suficiente para enfrentar o vírus, para salvar vidas e para resolver os problemas da economia e da sociedade. Enquanto isso, nós devemos seguir também com as nossas ações de solidariedade, de 1001 formas, em todo o Brasil. Devemos seguir com as ações de agitação e propaganda, que significa atuar nas redes, atuar na janela, promover músicas de protestos, enfim, 1001 formas de você defender as suas ideias e também atacar os crimes que estão sendo cometidos pelas autoridades nesse país. E por último, não devemos nos esquecer de aproveitar esse momento também de quarentena para intensificar, ainda que pela internet e em casa, os processos de formação política. É tempo de estudar, de se preparar, porque nós temos certeza que essa instabilidade política vai gerar logo aí um novo dinamismo da luta de classes, da luta política, que vai exigir muito mais discernimento, muito mais conhecimento, muito mais formação ideológica de toda a militância dos movimentos populares. Bom estudo para todo mundo, uma boa luta, um grande abraço a todas e a todos.